Uma coisa importante nesse, como uma postura geral em relação ao Feng Shui, a gente tem um certo cuidado aí com uma tendência que tem, às vezes, que eu vejo, de um certo fanatismo no Feng Shui, né? Que é normal, quando a gente conhece entra num conhecimento novo, né? A gente começa a ver tudo com aquela visão lá nova que a gente está vendo, né? Então, isso é natural no sistema novo que a gente apresenta. Então, no Feng Shui também são muitas informações, são uma maneira de ver diferente, são possibilidades de ação, a gente consegue agora aprender novos elementos que influenciam a nossa vida. Então é natural, às vezes, a pessoa ficar muito preocupada com certas coisas, se não tiver funcionando exatamente dentro do que você considera correto ali, se não tiver tudo certinho, às vezes a pessoa fica toda preocupada. Então, a gente tem que ter um cuidado para manter uma moderação. A gente sabe que o Feng Shui ele vai estar nos dando contato, né, com esse novo mundo aí, digamos, energético aí, né? Que não é só o Feng Shui, que lembrando, hoje em dia tem a radiestesia, que estuda geobiologia, certo? E muitas coisas também, hoje em dia está surgindo estudos, a neuroarquitetura, biofilia, então tem várias áreas do conhecimento humano aí que estão estudando. Por isso que eu estou falando, esse é o momento em que esse conhecimento Feng Shui está voltando, aí está sendo assimilado mais, certo? Assim como a acupuntura uns 30 anos atrás, o Feng Shui, acredito que daqui para uns 10 anos vai ser algo bem assimilado, né? Mas tem que ter cuidado para não virar uma neurose, né? Certo? Então, nunca vai ter, aquilo que eu falo, nunca vai ter um espaço perfeito, certo? E o Feng Shui vai dar o que? Sempre ferramentas para a gente entender esse espaço, fazer uma leitura mais profunda e saber harmonizar mais. Então, sempre tem algum recurso, Feng Shui é muito rico, né? Para pelo menos minimizar um problema. Agora, não de ficar 100% não é possível. E lembrando, são influências, né? Porque é que, sei lá, tipo aquilo que fala se você der descarga no banheiro, né, com a latrina, a tampa do sanitário aberta, e vai drenar sua energia. E vai um pouquinho mais, porque onde tem a água pega um pouco da energia do meio, né, e a água leva. E se você estiver ali perto, tem aquela vórtice aí do descarga, vai levar um pouquinho mais, certo? Mas é uma quantidade ali que você não vai nem sentir. Se levasse muita energia sua, você ia sentir. Muita gente assim, sentiu uma certa tonteira. Assim. Então, leva um pouquinho só. Né? Então, é prudente, é melhor dar a descarga com o tampo fechado. Né? Manter a porta do banheiro fechada. Né? Se você assistir a aula que a gente colocou lá sobre o banheiro. Né? Então, tudo isso são coisas que são válidas e que fazem diferença, mas não é assim. Na minha vida não vai, o dinheiro não vai para o ralo se eu der a descarga aberta. Né? Certo? Porque na China tem muita aliás, as tradições da antiguidade tem muitas às vezes umas ideias mais simbólicas, certo? Então a água é vitalidade, né? Então se eu estou desperdiçando água, eu estou desperdiçando vitalidade, certo? Na Índia chamam de prana, né? Ou chi, né? E isso está muito assim, o dinheiro também representa uma vitalidade, ele é um fruto que é de um trabalho, né? Então, o dinheiro é uma forma de materializar uma energia de trabalho, que eu vou poder trocar essas energias com o meio. Então, tem essa associação direta, ou seja, o dinheiro vai pelo ralo. Porque se eu não dou valor a uma energia vital que é a água, que é importante até para a nossa vida, que está sendo desperdiçada, por exemplo, se eu deixo uma goteira, coisa assim, eu provavelmente não vou dar valor às pequenas compras que eu faço, pequenos gastos, né? Entendeu? Então, são muitas coisas assim. Então, a gente tem que entender a lógica, saber que são influências. Uma coisa importante aí que não tem sido muito focada no Feng Shui, mas a gente vê dentro do Feng Shui essa ideia das próprias virtudes humanas. Certo? Então, quando, por exemplo, um local da casa está ruim,
eu tenho ferramentas através do Feng Shui para melhorar aquele local. Mas, a gente tem, por exemplo, eu posso ter uma situação em que a energia da casa está ruim e gera uma tendência de dispersão na gente, certo? Então, eu já sei, eu tento melhorar a casa em si, os fatores ali, né? Mas se não, mesmo se não ficar 100%, mas eu sei que agora eu tenho um fator externo, ou seja, na casa, externo a mim, que está me influenciando e está podendo gerar uma dispersão. Isso eu tenho que ver como que uma informação para mim gerar o que mais atenção, certo? Então, esse problema da casa aí vai exigir da gente o quê? Eu tenho que estar mais atento. Então, tem que desenvolver mais foco, mais organização, né? Esquemas para não dispersar tanto. E tudo é assim, é como a vida, né, gente? Se eu estou andando de carro e tem engarrafamento, né? Se eu puder evitar engarrafamento, eu evito, né? Eu saio eu acho um caminho mais rápido, viro lá no Easy, né? Onde não tem engarrafamento, eu saio no horário. Agora, se eu estou no engarrafamento, eu vou tentar sair o quanto antes, mas eu tenho que estar desenvolvendo o quê? Uma paciência também, certo? Então, é uma oportunidade de desenvolver paciência e atenção para pegar uma brechinha no trânsito, né? Certo? Então, na nossa casa é a mesma coisa. É uma realidade que me influencia. Então, eu tenho que saber que realidade é essa e lidar com ela fora e dentro, certo? Eu tenho que minimizar. É como qualquer coisa, sei lá. Se tiver muito barulho na vizinhança, sei lá, uma construção, nós estamos falando de construção, aí tem muito barulho. É uma realidade externa que está me influenciando, certo? Isso vai, se eu trabalho em casa, por exemplo, isso vai, aquela barulheira o dia todo, me incomodar, né? Então, bom, a obra lá, ela não pode parar durante o dia, então é um fator que eu não posso mudar. Então, eu vou ter que me reposicionar internamente. Trabalhar agora tem que saber ter foco mental apesar do barulho. Então, vai desenvolver essa faculdade, eu vou desenvolver uma qualidade, certo? Bom, se eu puder, não, nesse período que tem a obra, eu posso trabalhar em outro local, melhor. Então, agora, uma coisa que me preocupa um pouco do Feng Shui é essa questão, que às vezes a gente fica como vítima, né? Então, se a casa não está boa, a minha vida vai ficar ruim, e é por isso que a vida foi ruim sempre. Não, é uma influência. É como as situações do meio, né? Agora, a gente não viveu essa situação da pandemia, é uma influência coletiva. Todo mundo teve a mesma situação de estar coletivamente, né, de ter que ficar em casa, não poder sair, esse medo aí da doença, da morte, né? Mas como cada um lida com essa realidade de maneira diferente, certo? Então teve gente que aprendeu a amar mais as pessoas, valorizar o nosso tempo, a vida, a desenvolver o conhecimento, estudou mais coisas, esses projetos pessoais, né? E outros que não souberam lidar com a situação e o medo tomou conta, entrou em pânico, depressão. Isso que a gente tem que entender. A situação, o nosso meio nos influencia, mas não determina. Então, o Feng Shui não pode ser visto como algo determinante. O que não quer dizer que é bobagem. Às vezes o pessoal cai em extremo, né? Não, é uma influência real que acontece, certo? E eu tenho que, se eu souber lidar com esses elementos, essa influência vai ficar, às vezes, que estava ruim, vai ficar positiva, inverte ela, né? Mas eu nunca posso abrir mão do meu livre-arbítrio, do meu poder de vida, certo? Então, isso fazia parte da mentalidade do Feng Shui, só que eu não tenho visto mais, certo? O Feng Shui como um meio de desenvolver a virtude, de tomar consciência da influência dos meios e desenvolver as virtudes internas. Eu vou começar a desenvolver mais essa. Tem várias relações com o Xing. O Xing vai colocando as virtudes que a gente tem que conquistar e etapas para desenvolver a sabedoria. Então, é muito rico esse conhecimento. Certo? Então, isso é um alerta que eu dou, porque eu vejo que o pessoal fica muito neurótico aí. E outra coisa, hoje em dia está como o Feng Shui está disseminado muito sem critério, né, gente? Então a gente tem que filtrar, porque são regrinhas absolutas, né?
Essa do banheiro, se der descarga, o seu dinheiro vai para o ralo. Se tiver dormindo de tal jeito, vai, sei lá, se a planta tiver de um jeito, o seu marido vai embora. Umas coisas assim que eu vejo, né? Muito generalistas, né? Não, e o pessoal, nossa, por isso que o meu marido não para em casa. Olha, isso pode ser um fator, né? Realmente. Agora, e o fator da convivência, será que a convivência está boa? Será que está tendo uma troca boa entre esse casal, um respeito, uma cooperação? São muitos fatores, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com esses fatalismos aí. Então, isso é importante, porque a tendência é a gente ficar meio fanático. Né? Em qualquer área, né? Não só o feng shui, qualquer área. O que mais?